A palavra diz que eles estavam atrás dos arbustos, atrás das árvores, e eles se sentiram envergonhados, e estavam nus, e eles coseram de folhas de figueira roupas para si mesmo, porque eles perceberam que estavam nus. E aí quando Deus chega, eles estão envergonhados, por quê? Eles estão com medo, porque Deus falou, vocês vão morrer. E ali então Deus ele faz o primeiro sacrifício, ele mata um cordeiro, olha só, do sangue inocente ele cobre o pecado do homem, aí ele faz roupa para o homem. Porque somente o sangue inocente pode cobrir o pecado da humanidade. E aí a humanidade ela vem cobrindo o pecado até quando? Até Jesus. Quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aí o sangue dele é suficiente. Você está vendo, irmão, que não é pelas obras suas, não é por você ser bom, não é porque você é gente boa, não, irmão, nós somos ruins. Mas Jesus ele pagou o preço na cruz e pelo sacrifício dele nós somos salvos. E é o sacrifício dele, não é as nossas atitudes. É o sangue dele derramado na cruz. E ele, irmão, já é onisciente, onipresente, onipotente. Ele poderia todas as coisas, sabia todas as coisas. Tanto é que ele sabia até por quem ele estava morrendo. Ele sabia que ele morreria por mim, ele sabia que ele morreria por você, mesmo antes de nós existirmos. Ele sabia que você, mesmo depois que o aceitasse como Senhor e Salvador, você pecaria novamente. E depois você pediria perdão e ia pecar novamente. E você ia pedir perdão de novo e você vai pecar a mesma coisa de novo. Mas mesmo assim, Ele escolheu morrer por nós, por mim e por você, mesmo sabendo que nós somos pecadores. Isso sabe o que é isso, irmãos? Isso é a graça de Deus. É um favor imerecido, é um presente de Deus para nós. Jesus ele pagou o preço, sangue inocente na cruz, derramado, sangue suficiente. Hebreus fala que não é como o sangue de cordeiros, sangue de novilhos, porque no Antigo Testamento eles sacrificavam no templo, para cobrir os pecados. Hoje não precisa mais. Não precisa, por quê? Porque Cristo ele morreu e derramou o sangue dele. E quando Cristo ele morre, ele derrama o seu sangue, o sangue dele nos lava de todo o pecado. Ele nos cobre. Quando Deus ele olha para mim e para você, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, falamos com a nossa boca, cremos com o nosso coração, Deus ele não olha para nós, ele não nos vê mais, mas ele vê o sacrifício de Jesus. E é esse sacrifício, todo aquele que crê, todo aquele que confessar, todo aquele que dizer, Senhor é meu Salvador, Ele é o meu Deus, esse será salvo. E aí você pode crer no amanhã. Aí você pode passar por uma tribulação. E mesmo na tribulação, você tem o selo de Deus. E tem mais. Jesus ele fala assim que todo aquele que nele crê não morrerá. Aí você pode falar assim, pastor, mas tem gente que morre. Sepultamos meu sogro esses dias. Faz uma semana e pouquinho. Uma semana, né? Como que pode? Ele cria em Jesus. Tantos outros criam em Jesus. Mas Jesus ele fala assim que, mesmo que morra, no último dia, ressuscitará. Por quê? Tem o selo de Deus na testa. Um Deus que cuida, um Deus que guarda, um Deus que é o Deus da providência. Quando nós cremos nesse Deus, irmãos, o Espírito dele que habita em nós nos dá direção. Faz isso, não faz aquilo. Quando Adão e Eva comeram, eles morreram no Espírito, morreram na alma e estão morrendo no corpo. Você pode ver que naquela época lá vivia o quê? 1000 anos, né? Matusalém. Hoje nós vivemos o quê? Depois de Noé, 120 anos foi selado, no máximo. Deus instituiu. Mas todo aquele que crê em Jesus, o que acontece quando cremos em Jesus? O Espírito dele habita em nós. O Espírito dele entra em nós. E isso é instantâneo. O Espírito